O ano era de 1989, mais precisamente num sábado de fevereiro, quando estávamos minhas amigas na casa de duas delas assistindo um filme de locadora, sendo que naquele dia optamos por assistir A Morte Pede Carona, um clássico de terror dos anos 80. Quando terminou o filme, nós, impressionadas com as cenas de violência, tais como aquela icônica em que o garoto quase come um dedo que estava na porção de batata fritas, começamos a falar sobre diversos filmes e histórias de terror. Quando a Lara, a minha amiga, propôs que fizéssemos a brincadeira do copo, que atualmente, devido aos filmes de Hollywood, passou a ser mais conhecida como Ouija. Nós, que éramos garotas inocentes de 12 anos, topamos na hora e começamos a preparar o tabuleiro. Ele era bem simples, onde escrevemos em pedaços de papel todas as letras do alfabeto e números de 0 a 9 e as palavras sim e não. Bem, montamos no chão da sala as letras do alfabeto e os números na forma de um círculo, e dentro dele colocamos um copo americano com a boca virada para baixo e os papéis com as palavras sim e não. Desligamos a TV, fechamos a porta e a janela e sentamos no chão, e todas de frente para o círculo. Após encostarmos as pontas dos nossos dedos indicadores no fundo do copo, a Lara foi ditando a regra do jogo. Mandou que a gente rezasse um Pai Nosso e uma Ave Maria, mas sem dizer a palavra Amém no final de cada oração. E após termos feito isso, ela mandou que ficássemos em silêncio e perguntou em voz alta: "Tem algum espírito aqui?" Quando, após alguns segundos, o copo começou a mexer, como se estivesse sendo conduzido na direção do papel que continha a palavra sim. O medo, acompanhado de curiosidade, começou a aflorar em mim e também nas meninas. E a Lara continuou com seu interrogatório: "Quem está aqui? É um espírito de luz?" Imediatamente, o copo foi se arrastando na direção da palavra não. E nessa hora, começamos a questionar umas às outras. Uma dizendo que a outra estaria empurrando aquele copo deliberadamente. Mas todas nós jurávamos que não estávamos forçando o copo. De fato, todas nós estávamos praticamente só relando os nossos dedos no fundo do copo e olhando para ele. E realmente não parecia que tinha alguém o empurrando de propósito. Pois bem, a Lara então continuou perguntando ao copo: "Por que você não é de luz?" E o copo foi aos poucos sendo movido na direção das letras, formando a palavra morte. A Lara perguntou: "Você está sofrendo?" E o copo foi direcionado na palavra sim. E mais uma vez a Lara questionou aquele ser: "Qual é o seu nome?" E o copo foi sendo arrastado para as seguintes letras, respectivamente M, O, R, T. Quando então a Giovanna, totalmente apavorada, tirou o copo e gritou: "Para! Chega disso! Estou ficando com medo!" Nós todas também estávamos apavoradas com tudo aquilo que estava acontecendo ali. Mas a Lara, num primeiro momento, ficou muito brava e reclamou que a Giovanna teria interrompido a conexão com o espírito. E quando aquela menina, gaguejando e completamente aterrorizada, nos disse que aquela entidade ali presente estava brincando conosco e que ela iria escrever a palavra morte, e que coisa boa aquilo com certeza não era.
Quando então, a Lara mandou que continuássemos no círculo e que agradecêssemos a presença daquele espírito naquele dia, e que era para ele partir para a luz. Ela nos fez rezar mais uma vez um Pai Nosso e uma Ave Maria, mas desta vez com a palavra Amém ao final de cada oração, pois assim aquele espírito estaria liberado do copo e poderia ir embora. E foi o que fizemos, todas retirando os dedos do copo e encerrando aquela brincadeira. Na hora, eu até senti um pouco de medo, mas não cheguei a me preocupar com aquilo tudo que havia ocorrido. Porém, o que eu não esperava era o que a noite me reservava. Pois bem, nos despedimos e cada uma foi para sua casa. Cheguei, tomei um banho, jantei, assisti TV e fui dormir. Deitada na cama, no escuro, quando comecei a pegar no sono, senti alguém ou algo me cutucando, fazendo com que eu despertasse assustada. Pensei que se tratava de um sonho, e na hora nem lembrei do que fizemos naquele dia. Tentei dormir novamente, mas aquilo aconteceu mais umas 3 vezes. Quando então comecei a estranhar aquela sensação ruim. Parecia que algo estava me atormentando, a ponto de não me deixar dormir. E para piorar a sensação, eu estava enxergando tudo mais claro dentro do meu quarto, pois ele parecia estar com uma luminosidade estranha. Quando então comecei a ouvir um forte zumbido e a sentir todo o lado esquerdo do meu corpo dormente. Eu nunca havia sentido aquilo antes. Comecei a ficar realmente apavorada com aquela sensação, pois eu sentia que havia alguma coisa ali comigo, tentando me paralisar por completo. Tomada pelo medo e com muito sacrifício, me levantei da cama e fui direto para o quarto dos meus pais. Acordei a minha mãe e contei tudo o que havia ocorrido comigo e em meu quarto. A minha mãe, que sempre foi muito desconfiada e crente do sobrenatural, logo percebeu que havia algo de estranho comigo e já foi perguntando: "O que você fez hoje, menina? O que aconteceu para você estar desse jeito?" Contei a ela que havíamos feito a brincadeira do copo e que a mesma aconteceu na casa de minhas amigas. Ela, muito brava, disse que não era para termos mexido com aquilo e que tal prática não é brincadeira de criança e que provavelmente eu estaria com algum encosto, pois aquela brincadeira macabra servia para atrair seres trevosos para perto dos vivos. Eu fiquei ainda mais apavorada e comecei a chorar. Ela, ainda brava comigo, mandou eu engolir o choro, me levou para a sala de casa e começou a fazer orações. E eu fui rezando junto mesmo, tremendo de medo e ainda sentindo aquela sensação de paralisia e formigamento em meu corpo. Aos poucos, eu fui me acalmando, e aquela sensação dormente foi diminuindo até desaparecer por completo. Mas nada me fez dormir novamente, pois eu estava muito assustada. Passamos o restante daquela noite em claro naquela sala. Me lembro disso como se fosse hoje, pois a minha mãe ligou a TV e estava passando uma luta do Mike Tyson. E por incrível que possa parecer, aquela luta de boxe me distraiu um pouco. E então, quando começou o raiar do dia, consegui pegar no sono. No dia seguinte, ao avistar a Lara numa rua perto de casa, ela correu apressada em minha direção.
e logo foi dizendo o que havia acontecido com ela em sua casa na noite anterior. Ela dizia que o copo de vidro que tínhamos usado naquela brincadeira havia se espatifado sozinho na pia da cozinha, acordando a todos com barulho. E que a sua mãe ficou muito brava quando ela contou o que havia feito e a fez jurar que nunca mais iria mexer com tal coisa novamente. E quando eu contei a ela o que havia acontecido comigo naquela madrugada, ela ficou mais assustada ainda. Lembro que fiquei uns 15 dias dormindo no colchão no quarto dos meus pais, por puro medo daquilo voltar a acontecer comigo. Hoje acredito que as coisas poderiam ter sido bem piores se a Giovanna não tivesse interrompido aquela brincadeira, pois poderíamos ter atraído diversas entidades naquela noite. E que se uma me fez tudo aquilo, além de ter provavelmente estourado aquele copo, não gosto nem de pensar o que poderia ter acontecido se tivéssemos continuado invocando aqueles espíritos. Me recordo que naquela época levei um bom tempo para superar o trauma daquela noite terrível. Então, por experiência própria, um conselho que dou a todos: nunca, mas nunca mesmo, façam a brincadeira do copo, pois vocês também poderão vir a receber visitas indesejáveis na madrugada. Boa noite. Vultos e bonecas. Tudo começou quando eu me mudei para a minha nova casa. Eu tinha em torno de 4 a 5 anos. Um dia eu e a minha irmã mais velha estávamos brincando na varanda, onde havia uma parte de lama, onde não poderíamos ir para não nos sujarmos. E lá tem umas pilastras de madeira para segurar o teto. Bem, eu estava vendo uma árvore pequena na frente da primeira pilastra, mas o meu primo e a minha irmã não conseguiam ver. Porém, eles acreditaram em mim e decidimos voltar para dentro de casa porque ficamos com medo. Mais tarde, entramos no meu quarto para ir dormir. E por volta de 2 da madrugada, todos estavam dormindo, menos eu. Então, decidi ir brincar um pouco com as minhas bonecas. Saí com muito cuidado da cama e fui até onde as minhas bonecas ficavam. Porém, estava faltando 2 bonecas, as minhas 2 preferidas. Fui até a cozinha pegar um pouco de água e procurar as minhas bonecas na sala. E quando eu cheguei na sala, a TV ligou no canal onde passava apenas desenhos. E as minhas bonecas preferidas estavam sentadas no sofá olhando para a TV. Saí correndo e voltei para o meu quarto. E aquela noite foi a noite mais assustadora da minha vida. Uns meses depois do ocorrido, eu e a minha irmã decidimos brincar de esconde-esconde. E quando foi a minha vez de procurar, eu procurei ela pela casa inteira, menos no quarto dos meus pais. Isso porque o meu pai estava jogando no computador dele. E quando eu passei na frente do quarto, a porta do quarto estava aberta. E assim que eu passava, eu juro que vi a minha irmã pendurada na parede, com dentes enormes e assustadores, com um sorriso enorme olhando para mim. Ela estava cheia de sangue. Muito assustada, eu entrei de repente no quarto.
e aquela visão horrenda se desfez em frente aos meus olhos. Bem, eu não sei se foi a casa ou se foi influência das bonecas, mas depois desse dia eu nunca mais vi algo do tipo. Boa noite. Meu encontro com o Zé Pilintra. Me chamo Christian, tenho 23 anos e sou do Rio de Janeiro. Tenho conhecimento sobre várias religiões, mas não sigo nenhuma. Este ano, antes da pandemia, eu estava voltando da casa de uma amiga. Bem, era uma meia-noite e pouca, e a rua estava meia deserta. E nisso, de repente, surgiu um homem de terno e chapéu branco. Fiquei assustado, mas continuei andando. Estava passando perto dele. E nisso, o próprio disse: Christian, não passa nessa rua não. Está tendo assalto por aqui. Passa naquela outra ali, ó. Agradeci a ele e mudei o caminho. E fiquei perplexo. Tipo, como ele sabia o meu nome e de onde ele surgiu? Na curiosidade, olhei para trás e o rapaz havia sumido. Então, eu vim rápido para casa, porque fiquei meio confuso com tudo. No dia seguinte, fiquei sabendo que morreu um rapaz na rua em que eu ia passar. Falei com essa minha amiga, e ela, como é umbandista, disse que era o seu Zé Pilintra, e que eu poderia o agradecer pelo livramento. Fiz uma oração de agradecimento e coloquei um cigarro numa praça, dedicado a ele, como a minha amiga me orientou. Enfim, não sei por que ele me salvou, mas apenas agradeço. Boa noite.